Olá, amigos! Vamos dar sequência à quarta parte do vídeo onde a gente fala sobre as políticas públicas de saúde e história do SUS. Então vamos falar aqui do período de 1968 a 1980. De uma maneira geral, esse período ele foi marcado pela transição da ditadura para a democracia. E esse período ele trouxe à tona um contexto de lutas, de negociações, de arranjos políticos que culminaram na elaboração da nossa atual Constituição, a Constituição Federal de 1988, que consolidou o marco legal do SUS com um sistema de direito universal, descentralizado, participativo, voltado para as ações preventivas, sem prejuízos dos serviços assistenciais, certo? E na década de 70, o Brasil ainda continuava numa crise econômica, mas a população brasileira ela já estava mais urbanizada, já estava mobilizada socialmente. Então, a nossa população já era capaz de gerar questionamentos sobre os problemas da assistência à saúde e também ela já tinha um pensamento crítico em relação à política pública de saúde, certo? Então, a nossa população, ela se organizou socialmente, realizava mobilizações sociais e ela tinha um pensamento crítico em relação às nossas políticas de saúde que existiam até aquela época. E nesse momento, a partir dessas organizações sociais, né, dessa mobilização social do povo e do desenvolvimento do pensamento crítico dessa população, estava iniciando aí os primeiros passos da reforma sanitária. Bom, é importante falar também que nessa década de 70, o INPS, ele passou a englobar também as categorias rurais. Até então, o INPS ele atingia apenas trabalhadores com carteira assinada da zona urbana, né, das empresas urbanas. E a partir dessa data, o INPS ele engloba também os produtores rurais que vão passar a se beneficiar aí da Previdência. Em 1974, continuou essa centralização desse sistema. Começou desde lá das caixas de aposentadorias e pensões, né, centralizou em institutos de aposentadorias e pensões, depois no INPS, no INAMPS, e aí em 1974 prosseguiu essa centralização com a criação do Ministério da Previdência Social, o MPAS, Ministério da Previdência Social. Inclusive, o Ministério da Previdência Social estava vinculado ao INAMPS, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Então, eles eram órgãos vinculados. E o Ministério da Previdência Social, ele tinha como característica aquele modelo médico, assistencial, privatista, que eu já havia falado também na videoaula passada, também chamado de modelo flexneriano, hospitalocentro ou mediocentro. Esse período aí ele também foi importante porque ele definiu o campo de atuação do Ministério da Saúde em relação à execução de medidas de atendimento para o interesse coletivo. Houve a implantação da medicina comunitária e aí começavam a se materializar alguns programas de extensão para a cobertura de ações básicas, direcionando agora para a população excluída do sistema previdenciário. Até então, só tinha assistência à saúde aquelas pessoas que podiam pagar, né, que tinham seus médicos de família, aquelas pessoas que contribuíam, né, que eram do mercado formal, que contribuíam. O restante da população ficava à margem, não tinha como ter assistência. Mas, a partir desse momento, começa-se então a aparecer programas que vão direcionar a cobertura das ações de saúde para essa população aí excluída do sistema previdenciário. Bom, então a reforma sanitária ela permitia uma discussão sobre essa medicina comunitária voltada
para a cobertura das ações básicas, e a partir dessa época foi se falado pela primeira vez na atenção primária à saúde. Esse termo ele foi colocado no Congresso de Alma-Ata, que foi promovido pela Organização Mundial de Saúde e que foi difundido para os países em desenvolvimento, inclusive o Brasil. Então, nessa época, foi se falado aí em atenção primária à saúde, discutida no Congresso de Alma-Ata. Então, essas experiências, esses programas que foram criados para suprir a necessidade de assistência à saúde a essa população mais interiorizada, né, que ficava mais no interior e que não tinha como pagar a previdência, ela ganha força em 1976, onde foi criado o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento, o PIAS. Essas experiências, né, esses programas, eles aconteceram com os princípios da atenção primária à saúde, que já tinha sido discutido no Congresso de Alma-Ata. E a finalidade do PIAS era de implantar uma estrutura básica de política pública em comunidades de até 20 mil habitantes. Então, era uma interiorização da assistência à saúde. Isso aí possibilitou a criação de hospitais, centros de saúde, UBSs no interior, ampliando essa rede ambulatorial no interior, contratando médicos generalistas, técnicos de saúde para atender essa população, que até então ficava à margem, não tinha assistência à saúde. Certinho? Bom, então tá aí programa de interiorização das ações de saúde e saneamento. Em 1980, a crise ela ainda continuava. A população, como eu já havia falado, ela estava mais mobilizada socialmente, ela tinha um pensamento crítico em relação às políticas de saúde. Esse momento ele foi chamado de crise dos 4 Is. E esses 4 Is eram ineficiência, ineficácia, inequidade e insatisfação popular. Por que ineficiência? Por causa da influência do modelo médico hegemônico, o modelo médico privatista que existia, né, onde havia um maior investimento em procedimentos mais custosos e que tinham baixo impacto para a população de uma maneira em geral. Por isso, ineficiência. Ineficácia por causa dessa desproporção entre o que era gasto e o impacto dessa despesa real na saúde da população. Havia países que gastavam muito pouco e que tinham melhores resultados do que o Brasil, por exemplo. Inequidade é o oposto de equidade, né? O que é equidade? É tratar os desiguais de maneira desigual. E o nosso país, nessa época, ele ainda não tinha capacidade de ver os desiguais como pessoas que precisavam de uma maior assistência. Então, havia uma má alocação de recursos destinados a essa população. E insatisfação popular por causa de tudo isso que estava acontecendo. Era o resultado, então, do descontentamento da população com o sistema de saúde brasileiro. Bom, para essa crise, houveram correntes explicativas. Foram 3 correntes explicativas. A corrente incrementalista, a corrente racionalista e a estruturalista. Então, a primeira corrente, a incrementalista, ela afirmava que o Brasil vivia em crise porque os recursos financeiros eles eram escassos e porque havia um baixo investimento na saúde. Ora, o Brasil ele tinha dinheiro. O Brasil ele tinha recursos financeiros, sim. De onde vinha esse recurso financeiro? Esse recurso financeiro ele vinha do pagamento dos tributos da população brasileira. Vinha também da contribuição das pessoas do mercado formal que contribuíam para com o sistema de previdência, que começou desde as caixas de aposentadorias e pensões e foi evoluindo ao longo do tempo. Então, era muito dinheiro que o Brasil tinha, só que ele estava investindo esse dinheiro de maneira errada, investindo esse dinheiro para alimentar um modelo de saúde que não era eficaz. Então, essa corrente incrementalista, ela não explicava muito essa crise dos 4 Is, não. Uma outra corrente foi a corrente racionalista. Essa corrente, ela afirmava que a crise era uma questão administrativa.
Segundo essa corrente, havia gastos desnecessários e serviços de pouca utilidade para a sociedade. Então essa corrente aí, ela já foi mais aceita, porque reconhecia que o Brasil ele tinha uma fonte de investimento, mas o dinheiro ele estava sendo mal gasto, certo? Ele estava alimentando um modelo que não era um modelo ideal para o Brasil. E por último, a corrente estruturalista. Essa corrente estruturalista, ela defendia que a crise ela acontecia devido ao modelo que vigorava no Brasil, ao modelo da assistência de saúde brasileira, o modelo privatista, que tinha a característica de ser um modelo flexneriano, hospitalocêntrico, centrado na doença, centrado na medicalização e não na prevenção. Esse modelo ele não iria resolver os problemas de saúde no Brasil. E essa corrente estruturalista propunha, então, um novo modelo de assistência de saúde no Brasil, que vinha aí com a reforma sanitária. Tá certo? Bom, além de toda essa crise que o Brasil vivia, nessa época, haviam também as mudanças no perfil epidemiológico brasileiro, chamada de acumulação epidemiológica. O que era essa acumulação epidemiológica? Eram as novas doenças que começavam a ser descobertas e que se somavam às doenças do passado que ainda não haviam sido erradicadas. Portanto, os profissionais de saúde, eles precisavam estar capacitados para lidar com as doenças recém-descobertas e as doenças ainda não erradicadas. A transição epidemiológica também marcava um pouco dessa mudança no perfil epidemiológico brasileiro. Porque com a extensão territorial brasileira e com o avanço da tecnologia nos métodos diagnósticos, foi possível descobrir que haviam doenças específicas para cada região. Cada região do Brasil, pela vasta extensão territorial brasileira, cada região ele tinha um perfil epidemiológico, doenças mais prevalentes. E isso aí foi chamado de Belíndia, tá certo? Bom, pessoal, vou terminando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Se quiserem receber mais atualizações do nosso canal, inscreva-se aqui no canal, que toda semana eu estou postando uma continuação dessa história. E assim vocês podem receber essas atualizações, tá certo? Então é isso, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.